deixa de existir, o problema lá do início da bandana, a gente não vê mais isso nele, mas vê nela. Então, daria, talvez, para pensar que vão ser dois narradores diferentes. O primeira pessoa nele e depois a primeira pessoa nela. Enfim. Me digam, o que acharam? Exato, exato. Que a ideia de liberdade é a prisão. Então, assim, muito, muito claro o paralelo, né? Como que eu vou ser livre na prisão? Como que esse contraste ele vai justamente para o oposto? Eu vou encontrar a liberdade justamente no lugar que aprisiona. Ou seja, essa sociedade de utópica, ela não tem nada. Ou seja, ela pode ser utópica para o Estado que montou ali as regras, etc. e tal. Mas para quem vive ali... Exato. E aí na cadeia pode fazer tudo que não se pode fazer lá fora. Beber vinho, fumar cigarro, não precisa mais usar, né? Não tem nada para pagar. Exato. Exato. Enfim. E aí aqui daria para a gente colocar, talvez, né? Ou dois narradores em primeira pessoa, ou um narrador em terceira pessoa que acompanha por cima ali, né? Os dois. Ele é grego. Sim, sim. Os atores são muito bons também, né? Sim. Muito legal, né? E é um diretor, né? O fato do diretor ser grego não é à toa, porque a Grécia entrou em colapso econômico, né? Não sei se foi 2016, 2017, qual que é o ano específico, né? 2016, 2018. Com a crise econômica, né? E aí tem um curta de 2019, né? Oi, perdão. Hã? Você estava falando alguma coisa? Não, o plano de governo econômico é de 16. Isso. E aí tem um curta de 19 que comenta tudo isso, é muito simbólico. É muito, né, ali do momento econômico, político, né, histórico e tal. Então é muito interessante pegar essa imagem da utopia e pensar, bom, mas, né, onde a liberdade existe apenas na prisão. Já dá o spoiler logo no pôster, mas ainda bem que isso passa batido, né? Enfim. E aí o que a gente tem? Né? Enfim, a principal questão é a vigilância. Né? Então, o Estado, o ritual aqui, né, que, por exemplo, na praia eram os ritos ali da comunidade, né, para ser aprovado, etc. e tal, o ritual aqui é o que deve ser feito por meio da câmera, seja a câmera do celular, seja a câmera que está ali, né, na casa. Então, ela que vai pautar todos os procedimentos. Né? E aí vai ter uma questão muito específica do espaço privado. Né? Então, esse lugarzinho do banheiro como o único lugar em que a câmera não funciona. Então, a busca da liberdade no âmbito mais privado possível. A liberdade ela nunca vai ser, né, no social, a não ser que isso seja na prisão. Né? E aí, né, a vigilância também alcança, né, enfim, o patamar ideológico. As instituições aqui, né, o jurídico, enfim, uma pessoa vigiando a outra, ou seja, uma questão, né, moral. Não é à toa que é uma senhora de idade que tira a foto da bandana. Esse peso da tradição, esse peso de quem está vigiando os outros, né? Enfim. Tem um texto do Chomsky, eu não sei se está traduzido, eu traduzi, essa é uma tradução não oficial, que ele vai falar sobre poder. Né? São várias entrevistas com ele, etc. e tal, e ele vai comentar um pouco como essa estrutura opressiva, pautada, né, enfim, na vigilância. Ele está comentando o panorama norte-americano, né, obviamente, mas aqui a gente está diante de um modus operandi muito, muito comum. Né? Ele vai dizer o seguinte: o jingoísmo, né, o nacionalismo exacerbado, racismo, medo e fundamentalismo religioso.
Essas são as maneiras de apelar às pessoas se você estiver tentando organizar a base de suporte das massas para políticas que são feitas para destruí-las. Então, quando o irmão dele fala, sempre foi assim, a gente nem percebeu que mudou. Você percebeu porque você se distanciou, mas para quem estava aqui no cotidiano, as coisas foram acontecendo, a gente nem se tocou, né? Os paralelos com o fascismo mostram, né? Total. Na velocidade que as coisas vão acontecendo, Ninguém percebe. Uhum. Porque o aparelho todo, ele ajuda a reforçar, né? Você ter ali um Estado que ele controla a tecnologia, que a maneira em que o deslocamento das pessoas... Por exemplo, o fato deles irem a pé, nossa, vai ter que ir a pé, caramba. Que tipo de sociedade é essa que você não consegue mais ir a pé? Você precisa do carro, você precisa, né, ficar sem o carro, ficar sem o cartão de crédito, é não conseguir viver em sociedade. Então, tudo isso ajuda a reforçar esse controle. Querem comentar mais alguma coisa? eu percebi na cozinha, tá bem vazio, tem um quadro grande no fundo, um monte de comida, assim, bem farto. Olha, que interessante. Pera que eu não percebi isso do quadro. Ai, Eu pera. percebi agora na segunda vez que assisti. Peraí, deixa eu colocar de novo. Quando eles chegam na cozinha. Isso. Vamos ver. Tá em cima do iPad, né? Olha vocês. Aqui. Vamos ver. Olha só. Que simbólico. Eu parei de pensar também, a geladeira super simples. É, E não tem nada na geladeira mesmo que não mostre, né? exato. E o quadro está até acima do tablet que reporta o crédito, né? A dívida. Olha que simbólico. A Caramba. plantinha na geladeira. Sim, sim. Nossa, muito. Eu não tinha percebido isso. Muito bem observado. Que demais. Me chamou a atenção também o fato de que o Estado conseguiu facilmente, por 10%, colocar todo mundo cuidando de todo mundo, cuidando no sentido de monitorando. Sim. É porque tem a recompensa, né, financeira. Você tira o direito básico, o bem-estar social e remunera. Bom, se você fizer o trabalho do Estado, não tem polícia. É um policiando o outro, né? E você ganha com isso. Você ganha com isso. Entre aspas. É a alegoria do guardinha da esquina, a enésima potência. Total. Eu vou usar essa expressão, a alegoria do guardinha da esquina. Maravilhoso. Maravilhoso. E aí aqui o final, né? Por que você está sempre sorrindo? E aí até então ela estava sempre séria, sempre, né? Aquela voz de funcionária repetindo, né? Os termos todos, etc. E aí muito curioso que começa com 2 personagens homens e termina com 2 personagens mulheres. O que vai ser essa liberdade para quem, né? Para quem já assistiu aquele seriado Orange is the New Black, é direto assim, um paralelo, né? Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Enfim. E aí não tem como não falar do Foucault, né? Tem um texto do Foucault famosíssimo, que é o Vigiar e Punir, que ele vai dizer exatamente, principalmente essa ideia da prisão. Por que a prisão vai ser o lugar de liberdade na utopia? A utopia, então, o ideal é que as pessoas sejam livres quando elas estão presas. O Foucault vai dizer o seguinte: a utopia do poder judiciário, tirar a vida evitando de deixar que o condenado se sinta mal, privar de todos os direitos sem fazer sofrer, impor apenas isentar de dor. Sabe aquela cena clássica quando mostram, é porque a prisão na Noruega é não sei o quê, que parece um hotel, eles nem precisam ficar, não tem cela, não tem grade, eles usam faca, porque isso já está internalizado ideologicamente. Eu não preciso impor isso de uma maneira coerciva externa, porque a lógica ela já está muito bem internalizada. Temos antes que admitir que o poder produz saber, e não simplesmente favorecendo porque o serve ou aplicando porque é útil. Que poder e saber estão diretamente implicados. Que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber. Nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder.
Olha que interessante, o nosso personagem principal inicial, ele não sabe como as coisas funcionam. Então, ele não vai ter poder nenhum. Já a mulher, a Margaret, ela sabe exatamente como as coisas funcionam. E ela sabe que se ela pagar a dívida dele, ela vai para a prisão. Você quer saber? Então, já não tenho mais, né? As coisas não vão dar certo. Ela sabe muito bem qual a causa e a consequência das questões, tanto que é ela que paga e não o irmão. Então, tem aí uma... A gente não sabe qual que é sei lá, a profissão, né, a função social que o irmão vai exercer, mas o fato dela ser essa funcionária ali, né, burocrática, que sabe todos os trâmites, que recebe, né, o espaço do aeroporto como esse espaço simbólico, permite com que ela tenha essa tomada de poder, de decisão. Fala, pois não. Deixa eu perguntar para ver se eu entendi certo. Ela sofre quando ela paga porque ela não sabe que vai ser bom lá, né? Na prisão. Boa pergunta. Porque aí, acho que talvez o fato das pessoas não saberem o que vem depois, Uhum. descumprir uma regra, faz É. com que elas não descubram, por isso só tem 2 pessoas lá. Pode ser. Se soubesse que era bom, talvez todo mundo... Já estaria todo mundo na prisão. É. Ou talvez nem teria prisão. Do mesmo jeito que descobriram a brecha do banheiro, né? Que estavam fazendo, porque o banheiro é o único lugar que não vai ter câmera, então vão fazer banheiros enormes. Talvez, então, vocês descobriram a brecha da prisão. Exato. Se tiver um Utopia volume 2, talvez é o que seria se descobrissem que a prisão era o lugar da liberdade. Muito bem pensado, muito bem pensado. É. E aí, com isso, se a gente vê a montanha-russa ao contrário, né, se essa resolução da prisão como liberdade, e aí esse alívio, esse respiro, que a gente pode considerar como um final feliz, isso entra em contraste com o clímax. Por isso que ela sofre tanto. Senão ela já saberia, né? Muito bem. Nossa, faz muito sentido. A impressão que eu tive é de que ela não sabia, mas ficou estereotipado a mulher que doa, que faz, que é capaz de ser humana, mesmo diante do resultado que teria, né? Eu vi esse lado colocado, porque ela chora muito do tipo, eu vou fazer por você isso, mesmo as consequências que eu vou arcar. Vou passar no meu cartão, né, a sua dívida. Um tipo de solidariedade que nem o próprio irmão teve. Que Né? já não existe nesse lugar, onde as pessoas monitoram umas às outras. É verdade. Essa humanidade. Sim, é verdade. É verdade. E ela é a primeira que fala pra ele, né? Não ajude ninguém. E também, e a primeira pessoa mandar ele embora também. Sim. Não vai rolar você aqui. Nossa, é verdade, é verdade. Mais inserida, né? O irmão parece que no filme ele é um rebelde, que quer ser. Ela não, ela está inserida nessa sociedade. E é ela que faz o ato de rebeldia, né? Ela sabe como as regras funcionam, né? Então ela sabe exatamente onde que dá para, né? Mas eu entendi também como talvez um desejo secreto dela. Eu não posso sair, você pode, então eu vou pagar para você sair. Porque é isso, o tempo todo o discurso dela é esse. Não, ninguém pode sair, você não pode... Tipo, ela o tempo todo ressalta as regras, como a leitura que eu tive é como, tipo, o tempo todo isso está na cabeça dela, porque ela não queria estar ali. Ela está tão opressiva naquele lugar, sendo tão pressionada por aquela estrutura. E aí, quando ela vê alguém com a possibilidade de não mais viver Com a ali, coragem, ela vai. a coragem, né? Você não merece ficar aqui, já que você consegue, vai, né? Porque ela que fala da hipoteca lá na cena do banheiro, ela Ah, fala é. de desabafo, tá? A gente não pode sair. Ela tá contra gosto aqui do mundo. Quando ela que solta a impossibilidade deles saírem. Os dois saem, só que a gente não sabe para onde ele foi. A gente sabe para onde ela vai, né? Olha que interessante. Me faz o social que a gente vive, que é triste, de em função de um time de futebol eu ser capaz, né, aquele que é capaz de machucar um outro por uma coisa tão... A sociedade se perdendo em prol de coisas muito esquisitas até que justifiquem, que não justificam, né? Mas que, por que você juntou-se a um grupo e de repente todo mundo achou que tinha essa capacidade e autoridade para matar alguém? Né? O quanto que está se direcionando para isso, e nessa cena eu
eu me peguei pensando sobre esse lado humano dela, Uhum. mas também agora melhorava a impressão com, na verdade, a coragem. Todo mundo gostaria, talvez, de sair dali. Você que está tendo essa coragem, vai, meu filho. É. Né? Só Eu não daqui, posso, mas você pode, só né? daqui. Uhum. Não climax à toa, né? O fato dela pagar a conta, saber que aquilo talvez seja proibição master, porque foi o que ela falou, não faça, não por ninguém, não pague nada por ninguém. Talvez são duas catarses, né? A curta como narrativa, mas também dela, da vida dela. É. Ela, foi aquele momento que você decide, ou vai ou racha, ela decidiu, vou fazer, talvez até sem pensar. É. Talvez ela só foi lá e fez e foi recompensada por isso como vínculos, mas ela não sabia. Uhum. Tipo no exemplo do futebol, quem é que vai descumprir a norma? Diz assim, gente, para, não vamos, por que a gente vai matar o cara? Ninguém descumpre essa norma, a normativa naquele momento, né? Tá todo mundo cumprindo, vamos fazer, vamos todo Sim. mundo junto. Sim. É. E talvez o descumprir essa normativa, Uhum. naquele local, esse papel dela, É. trazer para essa reflexão. Quando é que a gente vai Sim. descumprir essas normas? Né? Quando é que a gente vai descumprir essas normas? Está sendo remunerado, né? Uhum. Tá ganhando estrelinha, likezinho, blá, 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 blá. Exatamente. Pergunta de milhões. Fala, pois não. Esse curta me lembra um pouco aquele episódio de Black Mirror, que é da quarta temporada. Sim. As estrelas, quanto mais Sim. estrelas você tem, mais tipo, opções você tem na sociedade, assim, de viajar, tudo, né, de fazer compras. Sim. E é algo que também aconteceu em alguns países já. Né? Na Uber, a gente tem nota no Uber. É isso. É. Eu tenho vários cancelados, porque a minha nota não é tão boa. A gente já tinha dito. Gente, mas eu Pois é. Você nem As mas pessoas às vezes nem concordam com as ideias da pessoa que está dirigindo. É isso mesmo. É isso, no lugar tão despercebido, assim, nem percebe. Você comentou É. isso agora. Você dá uma nota pra pessoa, a pessoa te dá uma nota também. É surreal. É surreal. A gente vai analisar o Black Mirror na última aula, né? Enfim. A dúvida que eu estava vendo, que eu assisti em casa, né? Você falou que era curta, que era fácil de achar Uhum. Chama utopia, mas isso não é uma utopia. Exatamente. Não tem nada de utopia. Exatamente. Coisa que tem de utópico É o é nome. o finalzinho. E ela tá feliz. Mas tipo, é a única coisa Não, narrativa não é utopia. É. Exato. Doloroso. Até a cor, né? Até as cores, exato. Mas aí no caso, pode ser a questão utópica de vista do Estado, né? É utópico pra câmera. É. Opa, tá muito bem, obrigado. É aquilo que você falou, né? É o tópico pra quem? É utópico pra quem? É. E aí não confundir o utópico com um final feliz. Mas e se existisse uma utopia que, né, as pessoas se vigiam? Para quem que vai cumprir essa função? Ninguém vai comer todo mundo. Vai sair aqui mesmo. Exato. né, mas Exato. então, porque ele tá fora da vida. Ele tá alheio. É. Cumpriu. Exato. Pensando o paralelo com 1984, né? Uhum. E o que mais me pegou, assim, as semelhanças. Uhum. Mas é interessante porque essa questão de remunerar, né, os dedos vivos, né? É uma sacada genial, né? De pegar a questão da vigilância que aparece no... Não vai demorar muito. Mas acontece hoje que, quando, por exemplo, acontece um acidente, a pessoa quer filmar antes, né, do que já aconteceu muito isso. Que é o episódio que a gente vai ver do Black Mirror, o White Bear, que é a sociedade do espetáculo, né? Você filmar. E você já vai, tem polícia aqui, e você vai colocando no Waze, e todo mundo que está usando o Waze já sabe que tem policiamento no caminho. Sim. O acidente. Não é mais distópico. É o que veremos em breve. Mais próximo, está acontecendo já. Não, mas os próprios diretores do Black Mirror, quando eles terminaram a quinta, É, agora eles só- resolveram que vão fazer a sexta, né? Mas É. eles falaram que não tinham mais nada para discutir, porque o que para eles era distopia. Acabou, né? Principalmente quando começou a pandemia, né? É.
Vai ser um documentário, né? A 6ª temporada. Vai ser um jornal, né? Ao vivo. Agora sim, eu já mandei, olha aí, ó. Vai sair a 6ª agora. Pois é. De nível socioeconômico X ou Y. Se você vai pro sertão de Deus me livre, se você vai... Ainda não chegou, não, vai demorar. Mas a ideia é que não chegue, né? A ideia é que só exista em alguns lugares. Aí é que tá. Essa ideia de, meu Deus, estamos todos perdidos, né? Como para as colinas, ainda tem as colinas. É. Autocentrada, né? Sim. Ônibus, real, tecnológico, Mas etc. tem Bacurau, ó. Exatamente, tem Bacurau também. Tem Bacurau, tem o Nordeste. O Nordeste vai tirar a gente dessa. É isso. Enfim. Exato. Né? Enfim. Pois é. E aí a gente chega, né, no estereótipo do estereótipo, que eu gosto muito, porque ajuda a exercer o nosso olhar crítico. Né? Então a gente olha produtos culturais, alta, baixa, tudo vai ser narrativa. Né? O Tomorrowland é um filme de 2015, né? E ele tem alguns, né? Eu coloquei 1952 aqui e depois 1964, porque são algumas linhas do tempo internas, né, na obra. Ele vai transitar, né, no tempo cronológico em vários momentos. O que a gente tem, né? Vou ler de baixo para cima, né? O diretor dirigiu Os Incríveis e Missão Impossível. Olha aí. O salvador da pátria, Tom Cruise ali fazendo essas coisas todas. Isso tudo vai ajudar a gente a pensar as escolhas de estilo, narrativas e tudo mais, né? Temos aí, né, o Frank Walter, que é o George Clooney. Então tem DiCaprio de um lado, tem Clooney do outro, tá, beleza, né? A Casey, que é a jovenzinha, prodígio, né? E o David Nix, que vai ser o vilãozão, né? Qual que é a premissa? Num formato muito parecido com aquele tipo de romance que é o romance de formação, que se acompanha um adolescente vendo que a vida adulta é perigosa. Então, aqui é um narrador mais assim, né? Ele é mais geralzão, ele é mais em terceira pessoa, mas ele começa mostrando esse mundo, essa ambientação, essa montanha-russa, a partir da adolescente, né? Então, uma adolescente, um homem de meia-idade, uma robô, tentam descobrir o que aconteceu com Tomorrowland, um mundo futurístico de outra dimensão para poder salvar a Terra. Sempre essa contraposição, né? Sempre vai ter alguma coisa que puxa para, é a minha sociedade, a minha civilização, o meu lugar. Então, a ideia de que tem uma outra dimensão como possibilidade para salvar a Terra. Obviamente, o tempo, né, em que a história se passa. Então, tem o passado, os anos 60, muito simbólico ser os anos 60, a urbanização, a ideia de subúrbio norte-americano, a segunda onda do feminismo, alguns momentos ali, né, de que as coisas vão entrando em ebulição, e o futuro distante, né? Tomorrowland, a terra do amanhã, né? Uma tradução bem ruim, né? E aí a gente vai ter dois espaços, os Estados Unidos do passado, um passado meio esquisito, e essa sociedade paralela, né, dessa outra dimensão. E aí um narrador, né, que aí sim é muito mais em terceira pessoa, porque ele vai, né, para o Frank, depois vai para a menina, né, então ele mostra mais alguns pontos de vista e não só uma narração em primeira pessoa. E aí, né, é muito curioso que os temas, né, o estereótipo do estereótipo tem a ver com a tecnologia em si, a tecnologia meio que como máquina. Como seria, né, e se existisse uma realidade paralela, super mega blaster futurística, mas que ainda está pautada numas disputas de poder ali, de alguns líderes, etc. e tal. E Tomorrowland é um parque da Disney. Para quem já foi na Disney, né, e tudo mais. Então, a ambientação do filme tem muito do parque. Uma coisa de... A máquina, que ela é uma tecnologia velha, uma tecnologia capenga, quebrando aos pedaços, né? E aí, óbvio, né, porque a Disney extrapola o objeto cultural e tudo vira consumo, tudo vira, né, enfim, né?
E aí tem toda uma... Como é a obra, acho que mais de fantasia aqui, né, das três, como que o personagem vai transitar da Terra para esse universo paralelo. Então, isso precisa ser verossímil. Então, através de um broche, que esse broche vai ser essa chave. E ele vai ser introduzido, ele meio que vai ser o nosso incidente inicial. Né? Ele vai ser introduzido para... Opa, então tem aqui um broche que dá um lampejo, e aí tem essa viagem, né, de uma dimensão para outra. E aí, esse universo distante nada mais é do que esse retorno ao primitivo. Só que é um primitivo tecnológico. Por isso que essa máquina com cara de engenhoca e de quinquilharia e de velho. Né? Então, é um retorno para um passado que tem cara de futuro. Aí as linhas do tempo todo vão ficando. Né? Enfim. Por ser Disney, por ser hollywoodiano, né, o centro de tudo, vai ter a menina que é inocente, pura, inteligente, em contraste com algum membro da família que é, né, tem lá, acho que é irmã ou irmão, eu não lembro. O irmão, né? A menina esperta, o irmão físico, né? O inventor, né, doido, genial, que só ele poderia inventar tal e tal coisa. Então, as geringonças todas, né? Tudo muito mirabolante. Então, assim, é o estereótipo do estereótipo. Né? E aí, como a gente está falando de narrativa, a gente está falando de conflito, o conflito aqui ele é muito fácil de identificar. Porque tem o herói, o George Clooney como esse inventor que vai ajudar a menina a construir, né, depois no final uma comunidade, né, bem utópica, versus um vilãozão que quer manter essa estrutura, né, dessa dimensão paralela. Então, o dilema moral aqui está bem assim, o homem bonzinho e o malvadão. Né? Então, é bem pedagógico para a gente entender conflito narrativo. Por isso que eu gosto muito de... A gente precisa aprender a ver como a coisa está sendo construída para depois perceber, olha, tem outras obras que criticam, que pensam as coisas de uma outra forma. Existem outras possibilidades de narrar. Mas para a gente saber outras possibilidades de narrar, qual que é o lugar comum? Qual que é o lugar que reforça a hegemonia? Então, é super importante ter contato com essas coisas todas. Nem que seja para falar mais, falar, ai, gente, olha que lixo, essa porcaria. Tudo bem, mas tem que ter, né? Tem que ter o acúmulo, né? E aí, no final, obviamente, temos uma comunidade, né, que tudo vai se resolver. A resolução é muito finalzinho feliz, todos viveram felizes para sempre, numa comunidade de sonhadores. Então, quem vai ser escamoteado, deixado de lado nessa sociedade, os criativos, os sonhadores, os idealizadores, aqui eles vão encontrar um espaço, aqui eles vão encontrar um lugar. Guardem essa informação para a gente analisar o Fahrenheit, desse espaço no final dos sonhadores. Enfim. Né? Enfim. Tudo isso, agora a gente vai conectar os pontos todos, vamos ver se dá tempo. Vai dar tempo. Pensando na caixinha de ferramentas que é o audiovisual, que é o cinema, né? Enfim. A gente vai ter coisas que são diferentes do texto literário, mas a narrativa também. Então, o que eu tenho de elementos formais do audiovisual que me ajudam a contar essa história? A fotografia, e aí a gente vai ver como tem... Eu escolhi aqui, né, 3 cores que vão aparecer muito. O azul, o verde, o amarelado e o vermelho. Como uma ferramenta para dizer, olha, isso aqui significa uma coisa. A trilha sonora, né, ajuda a compor o clímax, ajuda a dizer, olha, tem tensão, agora é alívio, agora está tudo bem, a gente percebe o que os personagens estão sentindo por meio da trilha sonora. E aí aqui o nosso narrador, ele não é mais a descrição por adjetivos, por composição, esse personagem sentiu, falou, comeu, andou. Mas é o ângulo que a câmera conduz as coisas. O movimento que a câmera faz cria uma linguagem. Né? Isso constitui alguns significados. Né? E aí a montagem, que é a aglomeração de uma cena com a outra. Então, você vê, por exemplo, né, tem lá vamos imaginar que tem uma câmera aqui que mostra...